Você costuma se sentir mais cansado, triste e isolado em alguma estação do ano? Frio ou calor podem afetar o humor das pessoas e, de certa forma, isso é normal. Mas existem casos mais extremos que podem ser, na verdade, os sintomas de um transtorno psicológico, conhecido pela sigla TAS. Mais comum no inverno, ele é uma forma de depressão sazonal e no JS de hoje nós vamos falar sobre isso. Na edição de hoje, você vai ver ainda que uma empresa de Rio do Sul fabrica elevadores de acessibilidade, aliados de pessoas que têm problema de locomoção. Vamos te contar a história do Flávio, que depois de uma meningite bacteriana, teve complicações graves e precisa de ajuda para fazer tratamento. Você também vai conferir a agenda com sabor e cultura para o final de semana. E tem ainda uma reportagem mostrando o problema de saúde que o ex-piloto de motocross Elton Becker está enfrentando. Olá, a gente começa o Jornal de hoje com um aviso. A partir do dia 23 de julho, o setor de farmácia da Secretaria de Saúde vai ter mudanças. A farmácia localizada hoje na Policlínica vai ser remanejada para onde funciona a farmácia central, na Alameda Aristiliano Ramos, número 412, próximo ao terminal urbano. Por causa da transferência, os setores não terão atendimento ao público entre os dias 21 e 22 de julho, reabrindo no dia 23 com a estrutura preparada para atender. A Farmácia Solidária, programa que oferece gratuitamente medicamentos que não constam na lista oficial do SUS, também passará a funcionar nesse novo endereço. E agora tem um pedido de ajuda. É de um morador aqui de Rio do Sul que, depois de passar por uma meningite bacteriana gravíssima, teve diversas complicações. Entre elas, a perda de movimentos do corpo. Ele precisa de um tratamento em uma clínica de reabilitação de Timbó e a família lançou uma vaquinha para custear isso. O Flávio e a Janaína estão juntos há mais de 10 anos e são pais de um menino de 8. Eles levavam uma vida normal, com trabalho e momentos de lazer, mas a rotina mudou completamente. E hoje, o Flávio luta para recuperar os movimentos do corpo comprometidos após um quadro de meningite bacteriana gravíssima. O homem de 38 anos ainda não consegue caminhar, erguer os braços, faz uso de traqueostomia para ajudar na respiração e se alimenta através de sonda. Os primeiros sintomas que resultaram nesse quadro começaram em novembro. Eu acho que o que mais impactou a gente foi vômito, né? Muito vômito. Ele tinha dor de cabeça muito forte, muito forte. Ele não conseguia nem ficar com os olhos abertos, ele ficava deitado, não conseguia dormir. E a rigidez no pescoço. Após o diagnóstico, o Flávio ficou internado por 117 dias na UTI do Hospital Regional. Segundo a família, a meningite bacteriana evoluiu para ventriculite, hidrocefalia e houve até um abscesso no cerebelo, que, entre outras funções, é responsável por coordenar os movimentos do corpo. Ele também entrou em coma mais de uma vez e teve uma infecção na coluna. Com tantas complicações, foram momentos dramáticos para ele e para a família, que acompanhou tudo de perto. E foi bem difícil o primeiro coma, assim, que a gente até não tinha certeza que se ele fosse sobreviver, assim. Então, foi extremamente difícil todo o processo ali. A gente ficou 117 dias na UTI, né? Então, foi muito difícil, assim. A sorte que o Flávio é um cara muito forte, saudável e sempre lutou, né? Até por causa do pequeno, né, Leozinho? Ele tem um bom motivo, né, para lutar. Após o Flávio receber alta em março, já iniciou um tratamento em casa mesmo, com fisioterapia 6 vezes por semana, além de sessões de fonoaudiologia e acompanhamento de enfermagem. A esperança é que ele retome os movimentos e, por isso, a família buscou diversas clínicas para tentar a reabilitação, até em outros estados. Mas nenhuma admite pacientes com traqueostomia, nem o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, que é referência em casos assim. E foi nessa busca que eles então encontraram uma clínica em Timbó, onde o Flávio poderá fazer o tratamento intensivo de reabilitação motora com acompanhamento neurológico especializado. Para isso, uma vaquinha online foi lançada com intenção de arrecadar R$150 mil para ajudar no tratamento, inicialmente previsto para 4 meses.
Eles já conseguiram arrecadar 1/3 do valor. A médica que atendeu a gente, né, a neurologista, ela falou que no mínimo 4 meses, né? Ela avaliou os exames de imagem, ela já relatou pra gente quais são as áreas do cérebro que foram afetadas, o que ela consegue ajudar ele, desenvolver outras partes no cérebro com essa função, sabe? Então, assim, a gente espera que não importa quanto tempo ele fique, mas o tempo que ele ficar, ele volte para casa sendo ele, né? Conhecido como Costela, o Flávio é topógrafo. E a Janaína destaca que ele sempre foi um bom pai, bom marido e profissional dedicado. O casal mora no bairro Bremer, mas temporariamente se mudou para o bairro Barragem, na casa da mãe do Flávio, a dona Margarete, que também ajuda muito nessa rotina de cuidados com ele. Espero ver ele brincando com o filho, correndo, né, sorrindo, voltando a trabalhar, a ser uma pessoa normal. Para a Janaína e a dona Margarete, qualquer valor é muito bem-vindo nessa hora. E quem não puder contribuir financeiramente pode ajudar com orações pela reabilitação do Flávio. A gente vê que às vezes as pessoas ficam com receio de doar R$1, R$5, R$10, mas a soma faz a diferença, né? Então qualquer valor que a gente receba é muito bem-vindo e vai fazer uma diferença imensa na vida do Flávio, né? O pouco se torna muito. E esse muito nos ajuda, sim, né? Muito nesta hora que a gente precisa demais. Eu tenho muita fé, muita esperança, acredito muito na melhora dele mesmo. Quando o Flávio estava ali nos primeiros meses ali de UTI, a gente não tinha noção do que poderia acontecer. E se formou uma corrente de oração na cidade, assim, que foi a coisa mais linda do mundo, assim. E as orações que o pessoal tem feito é o que nos, assim, motiva, que nos faz acreditar que ele vai melhorar. Nessa semana, mais prêmios da Trivale saíram aqui para o Alto Vale. O primeiro prêmio foi para Márcia Rocha, da Serra do Amuado, em Laurentino, que vai dividir o valor com um morador de Brusque. O prêmio principal, um Corolla mais 40 mil, saiu para Itajaí. Já no Super Giro da Sorte, os ganhadores da nossa região foram a Michele Schneider Correia, do Selim, em Ibirama, o Célio Batista, de Agronômica, o Alexandre Neto, do Canoas, de Rio do Sul, o Edson Blum Apolinário, do Boa Vista, também em Rio do Sul, e o Jairo Luiz Lucine, do Tabuão, também aqui em Rio do Sul. Eles vão receber R$1.000 cada. Você pode ganhar uma casa no valor de R$300 mil amanhã. No próximo sorteio, você concorre ainda a 10 mil no primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio, e essa casa no valor de 300 mil no quarto prêmio. E tem mais 30 sorteios de R$1.000 no Super Giro premiado. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital Santo Antônio, cedendo o direito de resgate. E o nosso assunto agora é a acessibilidade. Pessoas que usam cadeiras de rodas precisam de elevadores especiais. E aqui em Rio do Sul tem uma empresa que fabrica esses elevadores de acessibilidade, que são grandes aliados para facilitar a rotina de quem tem dificuldade de locomoção. O Cleidson, que mora em Presidente Getúlio, decidiu instalar um elevador de acessibilidade no prédio onde mora, um condomínio familiar. O investimento foi planejado para melhorar a mobilidade dos pais idosos que tinham que subir e descer escadas. A melhoria mudou a rotina da família. Esse elevador caiu muito bem para nós, aí acabou meu pai ficando doente. Quando o elevador ficou pronto, meu pai ficou doente e esse elevador nos serviu muito pela doença dele, foi muito rápida. Então tinha que sempre levar pelas escadas uma caixa de lenha, isso no fim vai pesando. E meu pai já tinha 83 anos, estava meio pesado, daí decidimos botar. Então agora, como tem a minha mãe ainda, está aí com nós, ela está aproveitando o elevador agora para levar as lenhas. Estou muito contente com isso e a minha família também. A Isabel Bertazzo, estudante de Direito que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também investiu em um elevador plataforma que foi instalado no prédio onde mora. Ela usa cadeira de rodas desde os 11 anos porque foi diagnosticada com miastenia congênita grave. O equipamento trouxe muito mais praticidade e agilizou a rotina dela.
Os 2 elevadores, do Cleidson e da Isabel, foram fabricados em Rio do Sul, nesta empresa que fica no bairro Taboão. É a Blotec, especializada em elevadores tipo plataforma, que são diferentes dos convencionais e montados especificamente para atender a demanda de quem tem alguma dificuldade de locomoção ou usa cadeira de rodas. A empresa iniciou as atividades em 2008. O Ricardo, que atuava no setor bancário, conta que percebeu a necessidade desse tipo de equipamento no mercado e hoje são 3 gerações atuando aqui. Ele, o pai, seu Evandino, e o filho, Tiago. Eu trabalhei 12 anos e meio no Bradesco, né? Aí eu saí, obviamente, do banco e comecei a trabalhar com o pai da minha falecida esposa. Então lá, a dedicação deles era em elevadores automotivos. Só que não diferencia muito o automotivo com a plataforma, a lógica praticamente é a mesma. Então eu vi esse nicho, essa necessidade e comecei a investir nisso aí. Hoje o nosso segmento é plataforma, acessibilidade. Tá? Bancos, hospitais, residência também. Nosso foco é plataformas de acessibilidade. Cada elevador plataforma fabricado aqui é projetado para ser o mais seguro possível. Tem sensores de barreira, sensores de fim de curso, tudo visando uma segurança da pessoa. Queremos oferecer o melhor, a qualidade, principalmente qualidade e segurança às pessoas que vão utilizar esse equipamento. Uma que já são pessoas especiais, né? Então essa preocupação maior nossa é essa aí. Além da funcionalidade e da segurança, outro diferencial dos elevadores Blotec é a parte estética do produto, que se integra ao ambiente. Porque hoje em dia, muitas das pessoas que compram esses elevadores tipo plataforma, elas estão mais preocupadas também com a estética do que só com o elevador subir e descer. Porque esse elevador vai estar na frente de uma empresa, esse elevador vai estar no comércio, esse elevador vai estar na tua casa. Ou seja, você quer uma coisa bonita para você poder olhar todo dia e se sentir feliz com aquilo. Então a gente se preocupa nesse sentido, trazer uma estética ao ambiente, integrar o equipamento ao ambiente. Pela forma como são projetados, os elevadores de acessibilidade também têm outra vantagem, a baixa manutenção. Os elevadores de plataforma, tu raramente vai ter uma dor de cabeça com eles, né? Porque o que acontece? A gente nunca cobra do nosso cliente um contrato de manutenção que muitas outras empresas vão pedir para você. Por quê? Os nossos elevadores, além da garantia, a gente garante para você que raramente ele vai dar problema e que provavelmente só depois de 1 ano você vai ter que fazer alguma coisa nele. Geralmente por conta da elétrica mesmo. E para que tudo saia conforme o planejado, o espaço disponível para instalar o elevador tem que ser bem analisado. Obras novas, a gente pede para o cliente entrar em contato antecipadamente para ver o projeto, decidir os espaços a serem seguidos. Porque temos normativas a serem seguidas nesse sentido. A acessibilidade em residência é mais fácil e prático porque a gente consegue adequar o nosso equipamento ao espaço do cliente. A Blotec chegou a enviar equipamentos para outras partes do Brasil, mas hoje está com a atividade focada em Santa Catarina mesmo. Para o seu Evandino, melhorar a vida das pessoas com um elevador assim faz o esforço dessa equipe valer a pena. Me sinto orgulhoso disso aí. Principalmente porque nós estamos atendendo um pessoal que tem necessidade desse equipamento, né? E vamos falar agora sobre sorriso. Chegou a hora de transformar o seu, conquistando mais autoestima e qualidade de vida com um tratamento da Oral Unique. É a super chance e é só até o final do mês. Conta mais, doutor. Isso mesmo, até o fim de junho você pode fazer o seu tratamento com condições especiais. A Oral Unique oferece um atendimento humanizado, conforto e máxima qualidade, com uma estrutura premium, soluções completas, tecnologia e o suporte de profissionais especialistas. Então, venha para a Oral Unique e aproveite esta grande oportunidade de voltar a sorrir. Agende a sua avaliação pelo telefone ou no WhatsApp nesses números que estão aparecendo aqui na tela. Super Chance Oral Unique, a melhor hora para conquistar um novo sorriso é agora. Oral Unique, viva de frente! E já estamos de volta agora para falar com a Elisete Tiroski para conferir o que tem aqui no Alto Vale no final de semana para quem curte boa comida e atividades culturais. Olá, Elis, conta pra gente. Olá, eu chego agora com as dicas do nosso quadro. E a gente começa a edição de hoje falando de um lugar super especial, que se você aí de casa já seguiu as minhas dicas, já deve ter conhecido. Mas se ainda não, está aí uma boa oportunidade, viu?
Eu estou falando do Biergarten Handwerk em Ibirama. Lá você vive o verdadeiro espírito alemão. Pratos da culinária típica em um ambiente aconchegante. Chame seus amigos e curta boas conversas e momentos incríveis no Biergarten Handwerk. Sabe aquele cheirinho de comida feita com amor? Está no ar o Alfazemas Café, também lá em Ibirama. De terça a domingo, aberto das 14 às 19 horas, com a temporada de sopas, quentinhas, cremosas, com opções vegetarianas que abraçam o paladar. E para completar esse clima de aconchego, tem tortas quentes como a clássica Apple Pie, bolos que despertam lembranças boas e uma seleção de chás, cafés e chocolate quente. E se a ideia é surpreender alguém ou montar uma mesa linda, é só encomendar. Alfazemas Café em Ibirama, o sabor do carinho em cada pedacinho. E você que aprecia uma boa comida, o restaurante Gepeto é especializado em massas e risotos, molhos deliciosos, frutos do mar, carnes. Lembrando também das brusquetas e pizzas com um verdadeiro gostinho da culinária italiana, acompanhado de uma carta de vinhos variada. Aberto de segunda a sábado à noite e aos domingos serve almoço das 11 às 14h30. Restaurante Gepeto, Cucina Italiana. E no coração de Rio do Sul você encontra a Doce Companhia Casa de Chá e Café, que te convida para uma pausa cheia de sabor. Empadões quentinhos, salgados que surpreendem, bolos fresquinhos e cucas com aquele toque caseiro que faz lembrar a casa da avó. Aberta todos os dias de segunda a sábado, a Doce Companhia é o lugar perfeito para um café da tarde especial. Eles aceitam encomendas também, viu? Lembrando que aos domingos a Doce Companhia abre lá na BR, anexo à loja da Havan. E a gente fecha a edição de hoje falando de um evento esportivo que vai acontecer neste sábado, dia 28. É a terceira etapa catarinense de boxe aqui em Rio do Sul. Será uma noite de muita adrenalina e superação. O evento será no Ginásio Municipal Artenir Werner, a partir das 18 horas. É aberto ao público e tem entrada gratuita. Não fique de fora, leve sua torcida, reúna os amigos e a família para apoiar os grandes atletas do boxe catarinense. E por hoje é isso. Final de semana será meio chuvoso, mas com eventos muito bons e vale a pena deixar a preguiça em casa e sair para aproveitar. Final de semana que vem tem mais. Até lá! E nessa semana o frio chegou com tudo, dando uma amostra do que vem por aí no inverno que acabou de começar, né? Para muita gente, um momento de desespero. É que dias mais frios e mais cinzentos podem provocar mudanças no humor. Você se sente mais triste nessa época? Evita contato social ou deixa de fazer coisas do seu dia a dia? Se respondeu sim para todas as questões, preste atenção na reportagem a seguir, porque talvez isso seja um transtorno psicológico. Transtorno afetivo sazonal. Ele existe e é comprovado. O Manual de Referência para Diagnósticos de Saúde Mental o identifica como um subtipo de transtorno depressivo maior com padrões sazonais, ou seja, que se manifesta em determinadas estações. A psicóloga Neuza, da Unimed Alto Vale, explica que normalmente isso acontece nas mais frias. Como ele é bem típico das nossas estações de outono e inverno, você pode perceber ele quando os seus dias estão mais cinzas, né? Você começa a se sentir um pouco mais deprimido, o seu humor baixa, começa a evitar o contato social com as pessoas, com a família, deixa de fazer as atividades rotineiras, de ir para a academia, não ter vontade de ir para o trabalho. Então, são sinais que a gente já pode perceber no decorrer dos dias. O transtorno afetivo sazonal, também conhecido como depressão de inverno ou depressão sazonal, não é totalmente conhecida, mas parece estar relacionada com a menor exposição ao sol, o que resulta em alterações nos níveis de serotonina e melatonina. Os principais sintomas são a sensação de tristeza frequente nessa época, fadiga, perda de interesse em atividades que davam prazer, alteração do apetite, aumento de sono,
sono, ansiedade e irritabilidade, diminuição de atividades sociais, baixa na libido, alteração de peso e sentimento de inutilidade. Mas calma. Só porque você levantou hoje com muita dificuldade e vontade de ficar na cama, ou pulou o treino de ontem na academia, quem sabe negou o convite de um amigo para balada no final de semana, não quer dizer necessariamente que você tenha o TAS. Pode ser mesmo só preguiça, que algumas pessoas têm um pouco mais normalmente mesmo em algumas épocas do ano. O problema se configura em transtorno mesmo quando nenhuma força de vontade do mundo é capaz de fazer com que você continue fazendo as suas atividades de rotina normalmente. Aí sim, é preciso procurar ajuda. Principalmente quando esses sintomas eles se tornam recorrentes, né? A negação de convites, as faltas constantes no trabalho, né? Os dias mais frios procura nem sair de casa, não se alimentar direito. Quando você prefere ficar num isolamento total, ali você já tem que começar a ter um olhar a si próprio. O que está acontecendo comigo? Será que eu sou assim? A gente precisa também se autoavaliar, né, para identificar esses sintomas. Além de levar à negligência de tarefas cotidianas, o transtorno pode causar, inclusive, pensamentos suicidas, como acontece nos casos depressivos comuns. Esse quadro ele pode acontecer, né, temporariamente. Principalmente como ele é diagnosticado mais nas estações mais frias, diferente da depressão, ela acontece num estágio mais prolongado, né? Digamos assim, a depressão comum, que é a que todas as pessoas costumam conhecer, né, e tratar, ela vai dando esses indícios e se estende ao longo da vida da pessoa, né? O sazonal é mais um quadro depressivo e de humor nessas principais estações de outono e inverno mesmo. Mas nem tudo é transtorno. Nos dias frios, você pode ter os sintomas que caracterizam o TAS também por questões que não são psicológicas, como explica esse médico infectologista. Os sintomas das infecções de vias aéreas superiores, ou das IVAs, como a gente chama, né? Um deles é realmente fraqueza, indisposição. Claro que tem outros sintomas junto, como nariz escorrendo, dor de cabeça. Então, por isso que nem tudo é só o cansaço por conta do inverno, né? Mas também pode ser por conta de alguma infecção de via aérea superior. De qualquer forma, se você acha que pode ter o transtorno, é preciso fazer uma avaliação psicológica, até porque ele pode ser tratado. Tem sugestões psicoterapêuticas, tem musicoterapia, tem fototerapia, que são, né, com raios ultravioletas, quando a dificuldade de pegar o contato solar. Tem pessoas, sim, que vão precisar ir para medicação para fortalecer nessas áreas mais cognitivas e voltar com a saúde mental ativa. Vai precisar do conjunto, que a gente sempre chama, né, a dupla, a psicoterapia e a medicação. E para quem sente mesmo um desânimo maior em dias frios e quer garantir que isso não vire um problema, a dica é aquela, bem clichê: não deixe a preguiça vencer. Pega aquela musicazinha que você gosta, coloca dentro de casa, abre as suas janelas mesmo com dia cinza e sai para fazer a sua caminhada. É essencial, né? O ambiente externo, ele renova a gente. Então eu dou essa dica, não deixe de fazer o que você costuma, o que tem hábito, de cuidar do seu corpo e da sua mente. Eu vou falar o nome dele e quem gosta de esporte com certeza vai lembrar quem é na hora. O Elton Becker. Quem já lembrou do tanto de alegrias que ele deu para nossa região, talvez tenha pensado que faz tempo que não vê notícias sobre ele por aí, né? É que o agora ex-piloto de motocross está passando por um problema de saúde. Nós fomos visitar o Elton para saber mais sobre isso. O Elton Becker hoje pilota uma moto diferente. Das corridas do motocross, as lembranças. Boa parte delas guardadas aqui nesse quarto, na casa onde ele mora com a esposa André. Uma das perguntas que ele mais tem respondido ultimamente é sobre o motivo de estar agora precisando desse meio de locomoção. Eu tenho várias pessoas que vieram, perguntaram, eu sou teu fã, o que aconteceu? Eu vou ali explico mais ou menos, porque enfim, eu estou aqui, né? Eu não corro mais de moto, mas
vamos dizer assim, sigo a vida levando para que eu consiga ainda lembrar das corridas que eu participei. O Elton foi diagnosticado com ataxia cerebelar idiopática de início tardio, uma doença que começa a apresentar sinais mais tarde, depois dos 20, normalmente por volta dos 50 anos de idade. Isso foi uma busca assim, incessante que a gente fez, né? Porque primeiro acreditava-se que a ataxia cerebelar dele fosse autoimune, mas daí constatou-se que ela é genética. Mas os primeiros sintomas foi realmente o desequilíbrio. Porque o El tem a ataxia cerebelar dele ataca o equilíbrio, né, a coordenação, a marcha para caminhar, a coordenação também dos braços para alguns movimentos e a fala, né? A fala dele fica arrastada. E o formigamento, né? Então essas coisas começaram evoluindo, sabe, com o tempo. E também devido a um questionamento muito comum das pessoas, ele já adianta uma coisa. A primeira coisa que eu falo, não tem nada a ver com a moto. Aliás, foi uma pergunta que surgiu na época logo por os médicos que eu andava um motocross. Eu disse, será que eu não estou assim por causa da moto? Não tem nada a ver. O termo idiopática, que faz parte do diagnóstico dele, indica exatamente que a causa exata da doença é desconhecida. O fato é que ela apareceu e foi evoluindo, e a vida do casal mudou. Não foi fácil, né? Esse é um processo, né? No começo era difícil, porque tem toda a parte da aceitação. A partir do momento que tu aceita e que tu começa a encarar que muitas coisas a gente pode fazer, que tem situações muito piores do que a dele, né? Então, a gente faz tudo que for possível, né? Dentro das limitações, mas a gente viaja, a gente aproveita a vida, a gente não fica em casa chorando e a gente aproveita a vida, porque a vida segue, né? A vida que segue. Uma coisa que o Elton destaca que foi muito importante para aceitar a nova realidade foi a presença dos familiares e amigos e o carinho de todos que torciam por ele e ainda torcem. Que bom que tem essa região de fãs, né? Antigamente, hoje ainda, isso é muito bacana, isso eu sempre falo, é uma injeção de ânimo para mim. Nós estamos juntos há 32 anos, né? Então não é uma coisa que a gente construiu e as nossas famílias também muito, olha, elas dão todo o apoio, né? A minha família, a família do Elton, os irmãos deles são especiais, assim, e os amigos, né? Porque os amigos também são incríveis. A ataxia cerebelar não tem um tratamento específico. Medicação não tem. E então, assim, a gente está esperando um novo exame, né? Que ele está sendo melhorado com a inteligência artificial. E a hora que ele tiver 100% ele vai fazer, porque também é um exame de alto custo. Hoje, o avanço da doença no Elton está controlado. Faz meio ano, né, Elton, por aí, né? Que estabilizou, assim, que não foi nem para frente nem para trás, né? E assim, agora ele segue, né? Na fisioterapia, fonoaudiólogo, né? Porque é tudo um reaprendizado. E se engana quem pensa que a nova condição afastou o Elton Becker do esporte. Além da fisioterapia, fonoaudiólogo e natação, eu aprendi em casa um bike com Avatar. Eu pedalo nos países, Califórnia, Bélgica. Para mim, não paro. Esporte, para mim, é tudo. O JS de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais informações no Jornal Regional. Tenha um ótimo final de semana e até lá.